de repente, sem que ninguém esperasse, surgiu não uma onda, mas um tsunami. É isso que surgiu agora com a inteligência artificial. A evolução da inteligência artificial é extremamente exponencial e, por isso, gerou tanto choque no mercado. Ele já vale 29 bilhões de dólares pelo impacto que ele pode causar na sociedade. A solução para a educação não passa por mais giz, lousa e professor. A solução para você dar um salto quântico passa por um casamento entre uma geração de curiosidade e, do outro lado, um governo comprometido com a inovação. Daqui para frente, nenhum homem vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que o homem com uma máquina. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Essa entrevista com o Walter Longo, que é a pessoa que eu vou conversar agora, é sobre inteligência artificial. E Walter Longo já está aqui na nossa live. E eu vou chamá-lo para entrar aqui na nossa conversa. Vamos falar de inteligência artificial com esse homem que é um gênio da publicidade, um pensador. Foi presidente do Grupo Abril, é um publicitário, enfim, é um homem de mídia, tem livros incríveis, é brilhante. Boa noite, Walter Longo. Que Boa prazer, noite. muito obrigada. Que coisa boa ouvir esse tipo de elogio a essa hora da noite, que delícia, Leda. Você é um espetáculo. Obrigado. Um espetáculo. Agora me conte o que você está mexendo agora. Com metaverso, com inteligência artificial. Eu não sei nada disso, você vai ter que me contar essa história. Me atualizar, você que é um homem do futuro. Você sabe que me eu sempre... para esse futuro com você. Eu sempre... Eu diria talvez há umas 2 décadas já, eu sou bastante ligado em inovação, tecnologia e fui aos poucos migrando da publicidade, do marketing, né, para essa área mais de inovação, tecnologia. E por causa disso, acabei me ligando no que vem por aí. Então, esse ano inteiro aí, dei uma estudada bastante profunda no metaverso e estou vendo que é algo que está avançando e avançando a passos largos, apesar de hoje a gente não estar falando tanto mais como falou no ano passado, mas continua sendo um assunto de muito interesse das empresas e cada vez mais está se percebendo que será uma realidade muito próxima. Mas mais recentemente, a partir de novembro do ano passado, nós começamos a ver um novo movimento, que é o movimento da inteligência artificial. E se eu pudesse fazer um paralelo, eu diria o seguinte: no ano 2000, nós começamos a ver a internet, que foi uma onda que começou lá pelo ano 2000 e que 15, 20 anos depois se fixou e mudou a nossa vida completamente, né? A gente sabe a importância brutal da internet no cotidiano de todos nós, tanto pessoal quanto profissional. E há 10 anos atrás, nós começamos a ver uma nova onda, que era a onda das redes sociais, que também geraram novos empregos, novas oportunidades. Estamos aqui, inclusive, conversando através dela, não é? Então, foi uma onda que, vamos dizer assim, a primeira, a internet celebra 20 anos, mais ou menos agora, a rede social uns 10 anos. Há uns 2 ou 3 anos atrás, começou, não uma onda, uma marola, mas já com formação de onda, que é o metaverso, e que deve se fixar aí até 2030. Mas, de repente, sem que ninguém esperasse, surgiu não uma onda, mas um tsunami. É isso que surgiu agora com a inteligência artificial. Esse tsunami, nós temos 2 hipóteses. Ou ficar olhando ele da praia e vamos ser engolfados por ele, ou, com muita motivação, com muito entusiasmo e com muito cuidado, vamos aprender a surfar nele. E aí vamos conseguir não apenas sobreviver a esse tsunami, como também nos aproveitarmos dele. Então, eu estou tomando a atitude de tentar surfar no tsunami e não ser engolfado por ele. É isso.
E como é que o que você dá de conselho? Quer dizer, como é que uma pessoa começa a surfar nessa onda, nesse tsunami? Vamos dizer assim, se a gente pensar, a inteligência artificial é algo de muito tempo atrás, não é? A gente já ouve falar desse assunto, por exemplo, o inglês Charles Babbage, em 1837, Caramba. criou uma máquina que ele chamou de máquina analítica, que era, vamos chamar assim, um precursor do que viria a ser a inteligência artificial, não é? Depois, na década de 50, o Alan Turing já dava início a esta era da inteligência artificial, mas era algo que ficou dentro dos laboratórios ou com acesso exclusivo de técnicos ou de especialistas nos últimos 60, 70 anos. O que mudou a partir de novembro do ano passado foi que foram criadas interfaces amigáveis que permitiu que, de repente, toda a população do planeta pudesse usar, aproveitar da inteligência artificial agora disponível para quem for e quem quiser. E isto foi um gigantesco impacto. A gente tem falado muito do chat GPT, né? É o que mais se ouve falar. Então, o chat GPT, só para dar algumas informações interessantes, ele não é conectado à internet. Ou seja, muita gente acha que ele vai buscar, porque a gente está acostumado a ver o Google, né? O chat GPT, ele internalizou bilhões e bilhões de dados e ele começa a raciocinar e aprender a partir do conteúdo embarcado nele. Exatamente como nós fazemos no nosso cérebro. A gente vai acumulando informação no cérebro, os neurônios começam a gerar sinapses e eu começo a ter ideias, insights e etc. Então, o chat GPT fez isto, não é? Ou seja, acumulou um volume brutal de informação. O chat GPT, vamos dizer, o GPT-2 tinha 1,5 bilhão de parâmetros de machine learning. Alguns meses depois, o GPT-3 passou de 1,5 bilhão para 175 bilhões. Então, é um aumento tão exponencial que gera esta sensação de que eu estou assistindo a um milagre. E na última quinta-feira, ele foi para o chat GPT-4, ou seja, mudou do 3 para o 4, e subiu de 175 bilhões de parâmetros para 100 trilhões de parâmetros. Ou seja, nós demoramos 1 milhão de anos como ser humano para dobrar nossa capacidade cognitiva. Ele está em 1 mês, 2 meses, 3 meses, aumentando em 500 vezes essa capacidade. Esse crescimento, essa evolução exponencial é algo contraintuitivo para nós. O cérebro humano não raciocina exponencialmente, nós raciocinamos linearmente. Então, se eu perguntar a qualquer pessoa, me dê a sequência dos números 2, 4, todo mundo vai dar 6, ninguém vai dar 8, porque o cérebro humano raciocina por progressão aritmética e não geométrica. A evolução da inteligência artificial é extremamente exponencial e, por isso, gerou tanto choque no mercado. Ou seja, uma empresa que foi lançada ao mercado para o público conhecer, já tem alguns anos o OpenAI, que é a dona do ChatGPT, mas ele foi lançado em novembro do ano passado, há 4, 5 meses atrás. Ele já vale 29 bilhões de dólares pelo impacto que ele pode causar na sociedade. Impacto no sentido positivo, de dar um cinto de utilidades do Batman para cada pessoa desse planeta. Por outro lado, um impacto preocupante do que ele vai trazer de mudanças em todas as áreas do conhecimento. Então, ChatGPT, que a gente tem ouvido falar muito, é apenas o início do começo do princípio dessa revolução. Porque são milhares de empresas, ferramentas, aplicativos, plataformas de inteligência artificial simultaneamente sendo lançadas. E onde é que isso vai parar? Então, ninguém sabe onde vai parar, mas seguramente o momento hoje está fazendo com que a sociedade, quando discute esse assunto, se divida em 2 grupos.
os otimistas e os pessimistas. Tá certo? Então, Humberto Eco dizia, alguns anos atrás, que havia dois tipos de pessoas na sociedade, os chamados apocalípticos e, do outro lado, os integrados. Os apocalípticos é que viam sempre a tecnologia como ameaça. E os integrados é os que viam a tecnologia como algo que vinha para ajudar a melhorar nossa vida e etc. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Então, neste momento, muito importante que a gente entenda isso, existe essa discussão no mercado entre esses dois times, ou esses dois grupos. Eu pertenço mais aos integrados, mas o volume maior de pessoas hoje são os apocalípticos. As pessoas estão vendo a inteligência artificial como algo que vai roubar os empregos de todo mundo. Enquanto que os integrados acham que ele vai roubar não o emprego, mas o trabalho de todo mundo. E com isso nós vamos ter muito mais tempo para exercermos a nossa humanidade. Uns entendem a inteligência artificial num processo de substituição do ser humano. Os integrados, os otimistas, entendem como um processo de adição. Como eu me coloco sempre de um lado otimista, eu diria a você que a minha visão hoje é uma visão que pode ser resumida desta forma. Daqui para frente, nenhum homem vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que o homem com uma máquina. É esse processo de adição que vai nos levar, na minha opinião, para um mundo melhor e não pior. Apesar de índices preocupantes de desemprego à vista, de pessoas que serão substituídas por não terem formação, e assim sucessivamente. Então, quando você me pergunta num onde isso vai parar... momento é uma ameaça, num primeiro momento. Pode ser visto como uma ameaça. Isso. Mas se você souber lidar com essa ameaça... Isso, exatamente. Ou se você surfar, no fundo, o tsunami, porque assim, se você olhar, ameaças como essa já ocorreram na época dos artesãos com a Revolução Industrial. Havia um movimento chamado os Luddites, que eles invadiam as tecelagens e punham fogo nas tecelagens, porque eles achavam que aquilo estava acabando com o emprego dos artesãos, dos tecelões, não é? 50 anos depois, a gente viu que isso deu a possibilidade de muito mais gente ter acesso a bens de consumo. Se a gente olhar algum tempo atrás, quando surgiu a internet, já se tinha esse medo, e onde isso vai parar, não é? Então, assim, a gente sempre vê este lado, sempre que um problema surge, lembra, as pessoas não veem solução, e aí fica todo mundo apavorado. Por que é importante entender o seguinte? Nunca uma solução vem antes do problema, porque se viesse não haveria o problema. Claro. Então, faz no fundo, todo sentido. Exato. Então, no fundo, primeiro surge um problema, um desafio, aí a sociedade vai em busca desta solução e encontra a solução lá na frente. Foi assim até hoje, e aí vem a pergunta, mas será assim dessa vez? Eu não posso afirmar, eu posso acreditar que sim. Algumas Pela pessoas lógica, dizem... né? Exato. Pela algumas lógica pessoas... tem sido assim, né? Até hoje, mas não necessariamente vai continuar assim sendo no futuro. Por quê? Porque a aceleração foi extrema desta vez. Nós tivemos 50 anos para nos acostumarmos com as máquinas da Revolução Industrial, ou 100 anos. Nós tivemos 20 anos para nos acostumarmos com a internet. Agora, em 3 meses, surge um negócio que, de alguma maneira, coloca em dúvida empregos de arquitetos, de advogados, de compositores, de publicitário, tudo ao mesmo tempo. Não se trata de um setor, de uma área de atividade, se trata de toda a sociedade, de repente,
encontrando alguém que é capaz de fazer o que ele antes fazia melhor e muito barato ou de graça. Então, claro que isso é disruptivo, não é? Então, de um lado, tem gente que fala que 47% dos empregos desaparecerão até 2030, o que seria uma catástrofe. Sim. E do outro lado, o World Economic Forum de Davos previu que vai se perder no mundo, nos próximos 5 anos, 85 milhões de empregos, mas serão criados 92 milhões. Ou seja, de alguma maneira, a internet roubou o emprego de um monte de gente, o telemarketing foi afetado pelos bots, mas você vai aos Estados Unidos e tem pleno emprego e você não encontra funcionário. Não é? Então, até hoje, nem um lado, nem o outro pode cantar vitória. Ninguém pode, com certeza, dizer se vai ser bom ou vai ser ruim. Mas, individualmente, só tem um jeito de ser bom. Você se jogar de maneira entusiasmada nisso, entender, aprender e surfar nessa onda. Aprender. Qual é o caminho para aprender? Olha, é a primeira vez também em que não se trata de um ofício, mas sim de uma ótica. Ou seja, o que a inteligência artificial está fazendo é uma mudança alquímica na sociedade, uma mudança de essência. Hoje, nós temos que entender que é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É uma questão de ver o mundo e como você se vê nesse mundo do que grandes investimentos, seja em equipamento ou em aprendizagem. Qualquer pessoa do planeta pode ter acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, ao toque de um botão, né? No nosso celular. Só que 83% de tudo que é buscado na internet é pura bobagem. É gatinho estourando balão, é o Whindersson Nunes fazendo micagem. Ninguém vai em busca do conhecimento. Olha, a inteligência artificial decuplica esse potencial de maneira ainda mais amigável. Você pode perguntar o que você quiser e você terá explicação na intensidade que você quiser e no tamanho que você quiser. Só que se as pessoas não perguntarem, então, se até hoje nós éramos obrigados a saber as respostas, daqui para frente nós vamos ter a obrigação de saber fazer as perguntas. E para que você se dê bem nesse novo mundo da inteligência artificial, 2 características são essenciais: repertório e vocabulário ou conhecimento da língua. Por que eu digo isso? Porque repertório é fundamental para você poder pedir a coisa certa. Se você não sabe pedir, você não recebe. Dependendo da pergunta e da forma como eu souber me expressar, eu terei a resposta. Se eu for capaz de imaginar algo, o que eu imaginar e eu souber descrever, o Midjourney vai desenhar para mim, ilustrar para mim com uma precisão impressionante. Mas se eu não souber a diferença entre um teto e uma abóbada, eu não vou conseguir a ilustração que eu desejava. Então, tem uma falta hoje em dia... Que coisa contraditória, né? O conhecimento, os jovens, por exemplo, se a gente pegar os jovens, eles estão muito menos interessados do que na minha época. Certo. E no conhecimento. Exatamente. Então, eles vão fazer perguntas piores do que a minha geração fez. Olha, eu tenho... Então, eles vão ter um instrumento e vão ter, do outro lado, a falta de informação. É isso mesmo. E por isso que a grande questão é essa, ou seja, a turma do tipo assim está perdida nesse novo momento do mundo. Tá? Porque existe um negócio que é muito importante, que está começando agora quase como uma área de estudo, que se chama empatia digital. O que é a empatia digital? É a capacidade que você tem de, ao explicar para a máquina, ela entender o que você está dizendo. Nós, no nosso convívio com outras pessoas, Leda, a gente fala, às vezes eu chego para você e falo assim, Leda, eu ontem estive numa cidade pequena. Para mim, que moro em São Paulo, eu estou falando e vendo Jundiaí ou Campinas.
tá certo? Para uma pessoa que mora em Rifaina, se eu falar isso para ela, na cabeça dela vai surgir a imagem de uma igreja de 10 casas. Isso para ela é uma cidade pequena. Então, nós no nosso convívio com as pessoas, apesar de tentarmos ser empáticos, nós não estamos conseguindo expressar verdadeiramente o que a gente está querendo dizer. Porque a pessoa teve uma outra vivência, uma outra experiência, e quando eu falo alguma coisa, eu não consigo ver a ilustração do que eu falei no cérebro daquela pessoa. Já na inteligência artificial, eu escrevo algo, ele me mostra, eu falo, mas não é nada disso. Ele fala, mas foi o que você falou. Aí você aprende que o que você falou não necessariamente é o que você quer. E você, com isso, vai, ao desenvolver a empatia digital, vai ter melhor empatia humana para a convivência com os demais. Então, eu tenho certeza que nós não vamos aprender apenas novos ofícios ou novas formas de trabalhar, mas também novas formas de sermos mais humanos. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi, agora há pouco tempo, estava precisando de uma ilustração, eu pedi, eu quero uma gôndola de supermercado. Ele fez uma imagem de Veneza com uma gôndola cheia de produtos de supermercado. Por que isto? Porque gôndola pode ter para mim uma visão, que sou um cara do marketing, acostumado a vender produtos de consumo, mas para 98% da população, aquilo chama prateleira. Tá certo? Então, eu estou dando apenas um exemplo singelo para dizer o seguinte, eu pus outro dia, eu quero uma ilustração de Whisk on the Rocks, ele pôs 1 litro de whisky em cima de uma pedra, porque ele entende que o Whisk on the Rocks é aquilo. Então, você vai aprendendo ao conviver com ele, e ele vai aprendendo com você. Essa é a beleza da chamada inteligência generativa artificial. Ou seja, o mecanismo de aprendizagem é mútuo. Eu aprendo a escrever ou descrever melhor e ele aprende a me entender melhor. E como ele está, neste momento, conversando com milhões de pessoas, ele está aprendendo numa velocidade espantosa. Tá? E é isso que faz ele se transformar numa super máquina. Exato. Faz todo sentido. Você deu o exemplo da cidade pequena. Eu estava conversando com meu filho e fui explicar para ele que uma amiga minha nasceu numa cidade chamada Fama, em Minas Gerais. E Fama tem 2.000 habitantes. Uhum. Ele falou, como? Como assim, entendeu? 2.000 habitantes é um condomínio. Ele não conseguiu... Ele nasceu no Rio e mora em São Paulo. Ele não consegue entender. Como assim uma cidade tem 2.000 habitantes? Exato, exato. E veja, a gente comete esse tipo de, vamos chamar assim, de falta de empatia vernacular o tempo inteiro. Só que agora, a gente também faz isso com o Midjourney ou qualquer ferramenta como o DALL-E 2, só que ele mostra para você em seguida, em 10 segundos, o que você falou. E aí você vai afinando. E daí você confronta, você vê o quanto você não sabe se comunicar também. É isso aí. Então, nós seremos melhores comunicadores humanos quanto mais convivermos com as máquinas. Mas é impressionante esse chat que a gente... Como é que chama? Chat GPT? Eu outro dia coloquei liberdade de expressão. Meu filho me apresentando esse lance. Eu não sei nem falar ainda direito o que é isso, né? Como é que é? Chat GPT. Chat GPT. GBT. G de gato, P de Paris e T de tatu. Chat GPT. E aí eu coloquei liberdade de expressão. Ele fez um tratado, né? Exato. Mas olha, eu, evidentemente, como eu sou um estudioso desse assunto, eu fiz coisas que eu jurava que ia sair fumaça dele e ele não ia responder. Vou dar um exemplo. Eu pedi ao chat GPT, outro dia, acho que foi a semana passada, eu pedi a ele que ele fizesse o seguinte, eu quero que você faça uma análise comparativa em 30 páginas sobre a ótica da existência humana, comparando as posições da religião budista e as obras de Shakespeare. E em 2 minutos eu tinha as 30 páginas, que demoraria provavelmente para uma pessoa letrada várias semanas de trabalho. Mas mais do que isso, ele teve... Tinha sentido?
Não é que tinha sentido, era impecável. Primeiro porque ele começa, isso é que mais assusta. Ele fala assim, para que nós possamos fazer esta análise comparativa, é necessário o entendimento pleno da palavra amor. A palavra amor sofreu um processo redutivo nos últimos milhares de anos. Se voltarmos à Grécia, veja, ele está indo para a Grécia agora para começar a me explicar. Se voltarmos à Grécia, havia dois tipos de amor. O amor eros, o amor mais carnal, o amor mais sensual, o amor mais homem-mulher, e havia o amor ágape, o amor mais filial, mais fraterno. Portanto, se nós não entendermos que a palavra amor tem dentro dele duas condicionantes completamente distintas, seria muito difícil fazer essa comparação. Então, veja para onde ele vai, para depois retornar, e começa dizendo assim, a religião budista teve suas raízes na Índia, como era a civilização hindu naquela época, o que era o respeito ao superior, ou seja, 30 páginas explicando. Histórico, né? Então é assim, é tão impressionante. Aí você para e fala assim, tá bom, vamos para algo mais corriqueiro. Eu quero que você faça um post por Instagram falando do evento tal. Ele prepara em um minuto, o post completo, já com todos os links embaixo para você fazer, das palavras mais importantes. Aí você fala, não, agora eu quero um webmail. Ele faz um formato webmail, numa linguagem webmail. Então é assim, claramente, simultaneamente assustador e excitante. Simultaneamente. Claro, é isso. É natural que seja, não é? Então, eu posso entender. Para mim, eu entendo que isso vai eliminar o trabalho humano de muita gente, sim. Eu tenho certeza que sim, não é? Mas, por outro lado, vai abrir a oportunidade de, assim como vamos dizer assim, havia aquele filme com a Fernanda Montenegro, Central do Brasil, que ela estava sentada na estação, escrevia cartas para os analfabetos. Nós teremos milhares de engenheiros de prompt ou pessoas que estarão nesses lugares cobrando R$2 ou R$5 para desenvolver uma ilustração, um trabalho de escola, alguma coisa. Porque quem souber fazer a pergunta e pedir certo vai ter uma capacidade de vamos dizer assim, de se sobressair como nunca houve antes, exatamente como a Fernanda Montenegro tinha uma vantagem competitiva contra os analfabetos da estação. Mas se eu entendi bem, é preciso que a gente melhore a nossa cultura, a nossa informação e a nossa interpretação de texto. Porque, verbalização. Se você não melhorar isso, você não vai conseguir fazer as perguntas melhores. A verdade então, a gente vai ter que se empenhar em se melhorar. É isso aí. Nunca foi tão verdade que palavras têm poder. Né? Nunca teve tanto. Mas é preciso uma palavra conhecê-las, né? Com esse repertório que os jovens de hoje têm, que é um repertório desse tamanho, pronto para o Twitter, né? Para 180 toques, sei lá quantos toques. Né? Uma coisa que é importante, Leda, é assim. É muito interessante o que você está falando, porque é o seguinte, o Twitter, ele é tão melhor quanto mais você for competente na sua capacidade de verbalização e de repertório. Por quê? Porque a capacidade de síntese é muito mais difícil. Uma coisa é escrever bobagem em 180 linhas, 180 caracteres. Outra coisa é transmitir uma informação de forma concisa. Coisa que 80% não sabe o que significa como a palavra concisa. Título antigamente era fazer título de matéria, né? É isso, claro. A capacidade de síntese... É muito difícil fazer um título. Quantas vezes eu cheguei para uma pessoa e disse, olha, desculpa eu ter demorado tanto, é que eu precisava fazer um texto pequeno. Um texto pequeno dá muito mais trabalho que um texto grande. Quando eu cheguei no jornalismo, tinha o time de futebol de O Globo adotou esse título, chamava-se 3 de 13, porque é o título mais difícil de você fazer. 3 linhas de 13 toques, entendeu? É isso mesmo. É maquiavélico fazer maquiavélico, um 3 de 13, entendeu? Mas
Mas você tem razão na sua predição. Aliás, é muito importante entender isso, que é assim, você tem uma capacidade jornalística historicamente imbatível, Leda, porque os seus insights que são gerados durante a entrevista, eles não são insights de uma pessoa normal. O que eu chamo de normal? Uma pessoa que, a partir de determinadas informações, chega a uma conclusão. Você tem uma capacidade intrínseca em você de gerar o que a gente chama de second round of thought, ou o segundo round de pensamento. Vou dar um exemplo. Um bom futurista no século XIX, com pouco de estudo, teria chegado à conclusão de que ia ser inventado o automóvel. Um bom nexialista teria previsto os congestionamentos. É esta segunda onda de insight que faz de você uma jornalista excepcional. Por isso, porque você tem essa capacidade de ver além do óbvio. Isso é muito difícil de pessoas terem naturalmente. Tem gente que consegue através do esforço, claro, estudando muito e no muito fundo, mas você, às vezes, gera conclusões que são absolutamente verdadeiras no second round, na segunda camada de consequências, mesmo em áreas que você hoje, confessadamente, não domina, mas você intui que aquilo deve levar àquilo. Aquele famoso raciocínio de aquilo deu nisso. Sabe, o aquilo deu nisso Sim. acontece em você espontaneamente. É muito interessante isso. Olha, que bom. Gostei dessa descoberta que você me mostrou. Esse lado meu que você acaba de me mostrar. Gostei. Obrigada. Imagina, querido. Agora, como é que a gente vai viver com isso nesse tempo? Quer dizer, primeiro vai ter um monte de gente contra, né? Sem dúvida. Sempre. Como se rejeitou tudo, né? Todas as mudanças ao longo do tempo. Você vê, até hoje eu tenho amigas que falam, não, eu não compro pela internet. Eu não confio. Como assim, entendeu? Eu não vou mais a lugar nenhum, eu compro tudo pela internet. A pandemia acelerou isso, né? Acelerou, sim. Acelerou bastante. Mas muita gente está fora dessa onda ainda. E aí chega a inteligência artificial para quem ainda não chegou nem no online. Entendeu? Mas é uma coisa interessante que você está falando, Leda, porque assim, a inteligência artificial é mais user-friendly, é mais fácil do que a internet foi ou continua sendo. Hoje, fazer uma compra num e-commerce é muito complexo. Não é complicado, é complexo. Certo? Então, muito interessante, porque assim, o ChatGPT, você entra nele, escreve do jeito que você quiser, ele responde, você reescreve, conversa. É uma conversa com uma pitonisa, ou um sábio, ou um Jedi, ou um mestre Yoda, que está à tua disposição no teu celular, a hora que você quiser, sobre qualquer assunto. Eu quero uma receita deliciosa de bolo de fubá. Ou eu quero saber o que é o electroma, as correntes elétricas que passam pelo corpo humano. Do bolo de fubá ao electroma, ele sabe e responde com a mesma desfaçatez e naturalidade. É uma loucura isso. É isso, exato. É uma loucura. Então, eu acho que pessoas farão o que a gente chama de leapfrog, ou salto da rã. Sairão da não internet direto para a inteligência artificial devido à amigabilidade da ferramenta. Que loucura é isso. E você vai fazer evento com isso? Vai escrever livro? O que você vai fazer com esses estudos todos que você fez? Olha, eu tenho feito hoje, a convite de muitas empresas, muitas palestras sobre, às vezes, inteligência artificial como um todo, ou metaverso como um todo, ou, às vezes, partes disto, né? Ou seja, partes da inteligência artificial. Vamos dizer assim, a inteligência artificial no meio artístico, a inteligência artificial na filosofia, a inteligência artificial na educação, porque todo mundo está, de alguma maneira, querendo analisar o que aquilo afeta o seu pedaço. Né? Então, eu tenho feito muita palestra. E no dia 11 de abril, agora, eu até mandei acho, um convite para você e para o Guga, a gente vai fazer um grande evento de inteligência artificial no WTC em São Paulo, onde nós vamos apresentar durante 10 horas tudo o que se sabe até hoje
de inteligência artificial. Primeiro, um painel bem genérico sobre o que é, como funciona, como fazer os exercícios, como pedir, como saber perguntar, e depois, na educação, no trabalho, na área de recursos humanos, ou seja, cada uma desses pedaços em salas específicas de discussão para as pessoas que têm interesses específicos. Isso acontece dia 11 agora, daqui a 2, 3 semanas no WTC. Então, eu normalmente, Leda, eu acho que talvez até pela idade, né? Eu hoje faço muito do que eu faço hoje, muito mais por prazer do que por ofício, não é? Uhum. Então, às vezes o que eu faço por prazer vira ofício, mas não é uma relação de causa e efeito. Não é para isso que eu faço, entendeu? Eu faço porque gosto de estudar, gosto de aprender. Então, falei agora de eletroma. Estou estudando agora as descobertas recentes sobre o sistema elétrico no corpo humano, que além do genoma, além do bioma, tem agora o eletroma. Não vou fazer nada com isso, mas vou estudar, estou estudando, porque acho extremamente interessante uma descoberta como essa. E tenho trocado inúmeras ideias com, aí sim, o ChatGPT e todas as outras inteligências artificiais, vendo o que tem de mais relevante, de mais recente, etc. Então, eu confesso... Você gosta do conhecimento, né? Isso. Você gosta da busca do conhecimento. Exatamente. Eu acho que são duas coisas. A busca do Esse é seu conhecimento... barato, digamos assim. E do novo, do inédito, vamos dizer assim. Isso é que me motiva mais, vamos dizer assim. Né? Às vezes vira negócio, vira oportunidade. Às vezes não vira, mas vira um monte de diversão para mim. Né? E o que você acha que a inteligência artificial vai poder fazer a nível de educação num país como o Brasil, por exemplo? Então, porque a gente não sai do lugar, né? Desde que eu estou no colégio, que a gente fala, não, a educação vai fazer a diferença, e a gente não elege um político comprometido com a educação. Todos os que fazem da educação a sua plataforma, de modo geral, não são eleitos. Porque a gente não está interessado efetivamente na educação. Ou porque a gente não conhece, ou porque não tem, ou porque não sabe o que é, não sei o que acontece. Mas é impressionante, né? Como você vê, o sujeito é brilhante, você fala, esse cara tem tudo a ver, ele tem ideias incríveis, não é eleito. E a plataforma dele é a educação. Olha, uma coisa que é importante é o seguinte, compromisso com a educação não necessariamente resolve o problema. Você tem uma moça como a Simone Tebet que tem genuinamente um compromisso com a educação. Mas a visão, eu acho que sim, mas a visão dela é uma visão da educação podendo trazer mais verba para construir mais escolas, colocar mais professores com giz e lousa. A solução que nem antigamente. Isso, a solução para a educação não passa por mais giz, lousa e professor. A solução para você dar um salto quântico passa por um casamento entre uma geração de curiosidade, que nisso deveria estar imbuído todas as mídias, principalmente a Rede Globo, que nunca se preocupou com isso, né? E, do outro lado, um governo comprometido com a inovação e não com a educação. A educação virá resultante disso. Então, primeiro pensamento é assim, eu acho que pessoas podem ser bem ou mal intencionadas, mas mesmo as duas não vão resolver o problema, porque ambas estão olhando pelo retrovisor do que a gente entende trás. Como educação. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, 80% das pessoas não querem a educação porque a educação torna a sociedade mais crítica, forma juízo de valor, e governar pessoas estudadas é muito mais difícil do que governar a ignorância. Né? A terceira coisa é falta visão. Visão é o que transforma um país. Não é verba, não é compromisso. Visão. O Tom Pollock, que é um estudioso holandês, ele fez um estudo profundo tentando entender se uma visão significativa antecede uma realização significativa ou uma realização significativa gera uma visão significativa. Ele fez um estudo buscando, desde a Grécia Antiga, assim, um país ficou grande
porque as pessoas tinham uma visão grandiosa ou porque o país ficou grande, passaram a ter uma visão grandiosa. Ele estudou a Grécia, a Roma, a Inglaterra, os grandes navegadores lá na época, Portugal, Espanha, Estados Unidos, e sem nenhuma exceção, uma visão significativa antecedeu uma realização significativa. Quando a Grécia construiu o Partenon, ainda não era a hegemonia helênica que ela conquistou, porque ela pensava grande. Então, o que define um país não é o tamanho do seu PIB, é o tamanho da sua visão. E países subdesenvolvidos não conseguem se desenvolver porque tem uma perda gradativa de visão. É uma visão então, eu acredito... estreita da vida, do mundo. Exato, de tudo. Exato. Então, assim, não espero, sinceramente, do governo a solução para o problema da educação. Eu não espero. Eu espero que o governo não atrapalhe, o que já seria espetacular. Espetacular. Né? Agora, acho que está surgindo uma nova tendência no mundo de dois fatores importantes e que a inteligência artificial vai acelerar. O education e o earn for learn. Eu vou explicar esses dois para você. Education é o casamento entre o advertising e o education. Ou seja, a utilização do poder do marketing com o propósito da educação. Então, as empresas, fazendo o seu marketing, podem trazer educação para toda a população. A Ambev deveria produzir 75 horas de aula sobre gestão de bar e restaurante e oferecer isso para todos os bares e restaurantes do Brasil. Uhum. A Natura deveria criar cursos de ecólogo, trazendo a consciência ecológica para o povo, ao invés de ficar usando apenas como slogan. Não é? Uhum. A Chili Beans deveria desenvolver um programa de educação chamada Visão e o Visual, a importância de ver e ser visto. E isto tudo é marketing, é posicionamento, é liderança do setor. E se nós tivermos empresas conscientes de que elas não têm que ser apenas uma learning organization, mas uma teaching organization, nós poderemos resolver em uma década a falta de informação, de educação, ao invés do antigo cursos formais ou educação formal. Então, com certeza, a Coteminas, que produz tudo para sono, deveria ter um curso de sonólogo, mostrando para as pessoas, educando as pessoas sobre a importância do sono, sobre o ritmo circadiano, sobre os beta-amiloides que se acumulam no seu cérebro pela falta de sono. E poderia fazer isso gratuitamente para todos os personal trainers deste país, que são 400 mil. E nós teríamos pessoas que deixariam de ser personal trainers para serem personal lifers, entendendo o equilíbrio entre dieta balanceada, exercício regular e também sono reparador. Então, não podemos esperar do governo, porque do governo virá giz, lousa e professor. E os alunos entram, fingem que estão estudando, os professores fingem que estão dando aula, né? E, no fim, a gente tem mais uma leva de analfabetos nesse país, analfabetos funcionais. Funcionais. Não é? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um erro histórico da sociedade que precisa ser reparado. E talvez agora, com a inteligência artificial, com os robôs produzindo por nós, nós possamos voltar eu diria, ao ideal de Atenas, onde as pessoas ficavam estudando, conversando, pensando e contemplando enquanto os escravos trabalhavam. Naquela época, de maneira injusta, pessoas trabalhando. Agora, de maneira mais justa, as máquinas. Sim. Tá certo? E esse tempo que nós vamos ter a mais, nós deveríamos parar de fazer o que fizemos durante séculos, que foi o seguinte: pessoas pagam para estudar e ganham para trabalhar. Isso é um equívoco histórico. A gente deveria ganhar para estudar. A pessoa deveria ter um salário para estudar. E quando eu digo salário, não precisa ser salário. Pode ser um monte de cashback de empresas interessadas naquelas pessoas. Poderia ser eu cobro 3 mil reais de um curso, mas esse curso é patrocinado e a pessoa ganha 100 reais por cada hora que assistir. Ou seja, essa possibilidade de gerar interesse, aumentar a curiosidade das pessoas, muda uma sociedade.
Enquanto que a gente disser que tem que se formar para ser alguém na vida, não vai resolver, porque não será alguém na vida a partir deste momento, deste desenvolvimento da inteligência artificial. Então, temos aí um big question mark, um grande ponto de interrogação à nossa frente, não é? E devemos, novamente, ser evangelistas do novo. Porque a saída para o atraso está no novo, não está no atual, e sim no virtual. Uma coisa que é muito importante, pessoas acham que o contrário do virtual é o real. Vou explicar. Eu normalmente digo assim, existe o mundo real, existe o virtual, que é o metaverso. Né? Essa é uma forma de pensar. O contrário do virtual não é o real, é o atual. Ou seja, uma semente de árvore já tem dentro a árvore. Ela já está lá. Ela apenas não se expressou. Lá na frente ela será uma árvore. Um bloco de mármore já tem a escultura dentro. A gente só não aparou as arestas. Esta visão de que o contrário do virtual é o atual gera em cada um de nós uma sensação de superpoder. Nós podemos transformar a sociedade se mudarmos a nossa visão de mundo e o nosso papel no mundo. Se políticos farão isso, se a iniciativa privada fará isso, se a própria sociedade fará isso, é difícil julgar. Alguém vai ter de fazer. Quem fará não se sabe, né? Não. Mas é fundamental fazer. Mas essa visão que você tem é uma visão que os empresários, os políticos, os líderes, de modo geral, estão muito longe dela. Eu tenho a impressão que gestão de qualquer negócio, seja público ou privado, é saber dividir seu tempo com sabedoria entre pendência e tendência. É isso que faz o gestor. Só que, infelizmente, o dia a dia, tanto na iniciativa privada quanto pública, é tão massacrante, é com tantos problemas, conchavos, acordos, politicagem, que as pessoas ficam mais preocupadas com o fim do mês do que com o fim do mundo. E não olham para frente. Então, se nós tivermos a capacidade de colocarmos gestores que tenham a sabedoria de dividir seu tempo entre pendência e tendência, estas pessoas vão ver cristalinamente que a solução para a educação não é mais giz, lousa e professor, porque está claro isso para qualquer pessoa que pare meia hora, veja o que aconteceu de tecnologia, veja o que aconteceu na Coreia, em Seul, e vai perceber. Agora, se ele estiver afundado no dia a dia, preocupado com o que o Lira ou o Pacheco estão pensando, ou preocupado com o Ministério Público que não está deixando privatizar, aí complica, não é? Então, eu sou muito a favor de duas secretarias ou ministérios que seriam fundamentais. O Ministério da Imaginação e o Ministério do Futuro. Ou seja, no México foi feita uma experiência espetacular de uma ministra da Imaginação. Jura? Cujo objetivo era como trazer mais capacidade de imaginação para a população. Né? Como a população tem a capacidade de sonhar, de imaginar, de criar, porque esse é o verdadeiro papel do ser humano. Em que tipo de governo criou-se esse ministério no México? Foi no governo anterior a este, e depois não acompanhei mais, não sei te dizer quão certo foi, etc. Mas cidades como Londres, por exemplo, na década passada, também fizeram vários exercícios de estímulo à imaginação da população. Faziam peças, de repente, acontecendo nos parques sem que ninguém imaginasse, e todo mundo ficava perguntando, era um frisson na sociedade, o que estava acontecendo com aquele elefante que havia se casado com uma boneca de pano gigantesca e juntos estavam indo para onde? E de repente apareceu uma nave caída no parque, de onde veio esta nave? Ou seja, tudo isso buscando o estímulo da imaginação. E acho que um ministério voltado para o futuro, que se desligasse do dia a dia, das verbas que têm que ser divididas com os deputados, e pudesse pensar e planejar o Brasil do futuro, a educação do futuro, eu acho que seria bom. Não precisa ser ministério, pode ter um departamento em cada ministério, já tem ministério demais. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda,
já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Ou poderia ser no estado de São Paulo, e o Tarcísio poderia liderar isso se ele tivesse essa visão. Por que eu digo isso? Conta isso para ele, quem sabe ele saca. Essa, ainda não tive a oportunidade. O da imaginação eu não sei, mas o da visão de futuro eu acho possível que ele entenda. Você acha que é impossível? Acho possível não, eu também que ele entenda o do futuro. Exato. Eu acho que faz parte... Ele tem um tipo de raciocínio, pelo que eu já entrevistei, e encontrei uma ou duas vezes socialmente. Eu acho que ele tem essa... Digamos que ele tem essa semente do futuro, isso, sabe? Ele já tem... Pode ser que ele compreenda isso. Ele já tem essa secretaria virtualmente dentro dele, apenas não eu acho que ele entenderia isso. É isso mesmo, pode ser. Mas, enfim, a gente está aqui conversando, evidentemente não vamos resolver os problemas do mundo, mas é uma delícia a gente ver que o mundo tem saída. Se as outras pessoas não quiserem a saída, aí não cabe a nós tomar nenhuma decisão. Né? O barato de conversar com você é esse. É que a gente sai mais desanimado da conversa. A gente acha que tem futuro, entendeu? Que tem país, que tem futuro, que tem tendência, né? Porque a gente só vive na pendência. É isso mesmo. Hoje em dia a gente só pensa nisso, né? No boleto, no compromisso, na agenda. Exato, é que Deus nos deu um enorme enigma a ser decifrado. Ele nos joga para o futuro, mas só nos dá dados do passado. Então, fica muito difícil, porque as pessoas gostam de se apegar a dados, né? O dado conforta, o dado dá a falsa sensação de você estar tomando a melhor decisão. Exato. Ou seja, a gente foi no último século, nós destruímos a intuição. A intuição diminuiu muito na sua importância. Né? Então, hoje a gente gosta de... Foi o século da razão, e o século da razão exige dados. Então, a gente só olha para trás e depois tenta projetar para frente o que a gente aprendeu para trás. Não é assim que funciona. Ninguém dirige um carro olhando pelo retrovisor. Né? É isso. Pode dar certo. Não pode. Walter Longo, você é o maior barato. Obrigado. Eu queria conversar com você pelo menos uma vez por mês, assim, porque é uma lufada de ar, sabe? Bom, querido. Obrigado. Um oxigênio incrível. Você é o oxigênio. Obrigado, lindo. Olha, um prazer conversar com você. Muito obrigado. Eu me considere um soldado do partido. Me convoque e eu aí estarei, tá bom? Oh, meu Deus. Muito obrigado. Eu beijo muito honrado, muito feliz. Um beijo. Tá bom. Até a próxima. Um beijo no Guga. Tá? Até a próxima. Um beijo no Duda. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.